Olá! Hoje vamos mergulhar numa análise bem provocadora sobre o papel do futebol no Brasil. A gente vai se basear numa crônica de Edmilson Mendes Cardoso, que olha que interessante. Imagina uma final de futebol, lá no futuro, em 2025, para, na verdade, fazer uma crítica social bem forte sobre o nosso presente. Bom, a crônica já começa com essa frase de impacto, né? Já para deixar claro qual vai ser o tom da conversa. E olha, é importante entender. A ideia do autor não é criticar o esporte em si, o jogo, a paixão. A questão é outra, é questionar o lugar que o futebol ocupa na sociedade. Será que ele é só um jogo mesmo? Para construir esse raciocínio, o autor nos leva para um dia bem específico. Pensa aí, final da Taça Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. É aquele tipo de dia, sabe, em que uma nação inteira parece ter um único assunto, um único foco. O autor descreve quase uma obsessão coletiva. De repente, de norte a sul do país, todo mundo fala a mesma língua, sente a mesma ansiedade, vira técnico de futebol. É uma união nacional super poderosa, não é? Mas, e aí que está o ponto dele, será que ela não é só temporária? E é aqui que vem a primeira grande provocação do texto. Essa parada nacional é uma celebração de verdade, da nossa identidade, ou será que é um tipo de fuga coletiva? Uma desculpa para não ter que encarar os problemas reais? É essa pergunta que vai guiar toda a análise a partir de agora. E o interessante é que o autor especifica do que é que se está a fugir. Não são problemas abstratos, genéricos. Não. São as preocupações do dia a dia, mesmo o desemprego, a inflação que não para de subir, a conta de luz caríssima, a tal da reforma da Previdência. Por 90 minutos parece que nada disso existe. Fica tudo em modo de espera. E a análise vai ficando ainda mais profunda. O autor defende que assistir ao jogo vai muito além do entretenimento. É, na verdade, um ritual social, com hora marcada, quase religioso, que acontece todo santo domingo. E essa descrição é genial porque, fala a verdade, quem nunca passou por uma cena dessas, né? O autor detalha como a nossa sala de estar vira uma arquibancada particular, com cada pessoa tendo um papel bem definido. É quase uma missa de domingo, só que do futebol, reforçando essa ideia de um ritual sagrado. E aqui a gente chega no X da questão. Essa frase resume perfeitamente por que o futebol, na visão da crônica, é uma fuga tão eficiente. Pensa bem, o futebol tem regras claras, tem herói, tem vilão e em 90 minutos, pronto, tem o resultado. É exatamente o oposto da confusão e da complexidade da vida real, da economia, da política. Mas calma, que não para por aí. A análise avança da crítica social e entra na parte económica da coisa. O autor joga uma pergunta no ar. Qual é o custo real de toda essa paixão? E não, ele não está a falar do preço do ingresso do estádio, não. Aí vem aquele momento, o ápice do jogo, o grito de golo, a explosão de alegria. Só que o autor usa justamente essa hora, o auge da emoção, para jogar um balde de água fria e fazer uma análise bem calculista do que está por trás de toda essa celebração. E é aqui que a crítica ganha um valor, literalmente. O texto revela que cada um dos times finalistas gastou, só naquele ano, 50 milhões de reais em contratações. De repente, aquela paixão toda ganha uma etiqueta de preço bem concreta. E essa tabela ilustra perfeitamente o que o autor chama de a matemática da alienação. A ideia é simples, mas poderosa. Colocar lado a lado o dinheiro que vai para o futebol e o que poderia ir para outras áreas. A pergunta que fica é: quais são as prioridades do país? De novo, a questão não é ser contra o futebol, mas pensar no custo de oportunidade. Avançando um pouco mais, o autor explora como todo esse sucesso nos campos acaba por alimentar uma coisa que ele chama de patriotismo de conveniência. Sabe, aquele orgulho nacional que só aparece na hora que interessa, que é meio superficial. E aqui está a definição da grande metáfora do texto. Ele não chama o futebol de veneno, de algo ruim. Não. É um ópio elegante. É algo que dá prazer, que vicia, que faz a pessoa sentir-se bem, parte de algo maior, mas que no fundo está a distrair das verdadeiras doenças da sociedade. Essa comparação aqui é um soco no estômago, não é? O autor coloca lado a lado aquilo em que o Brasil é uma potência que exporta com orgulho e aquilo que falta aqui dentro, em áreas fundamentais. A pergunta que ele deixa é: por que é que conseguimos ser tão bons nos relevados, mas não em saúde e educação?
E com isso a gente entra na reta final da análise, que é a famosa e inevitável ressaca de segunda-feira. É aquela hora em que o encanto do fim de semana se quebra e a realidade bate na porta, sempre de licença. Essa linha do tempo mostra o contraste de uma forma brutal. A euforia do domingo à noite, a comemoração, tudo isso se transforma na rotina dura da segunda de manhã. A transição de herói de arquibancada para mais um trabalhador no autocarro lotado é muito rápida e é bem dolorosa. É aqui que o autor escancara o fim daquela ilusão coletiva do domingo. Aqueles problemas todos que foram postos debaixo do tapete por 90 minutos, pois é, eles não sumiram. Pelo contrário, continuam lá, à espera na segunda-feira, às vezes até piores do que antes. E essa é talvez a conclusão mais pesada do texto. Na visão dele, pouco importa quem ganhou o jogo. O grande campeão, no fim de contas, não foi numa equipa. Foi o sistema. Um sistema que usa o futebol para pausar a capacidade que as pessoas têm de se indignar. Toda aquela energia que poderia virar mudança social acaba sendo gasta no grito de golo. E para fechar, a análise termina com esta pergunta, que fica a martelar na cabeça muito depois do apito final. Afinal, do que é que nos esquecemos quando escolhemos ver o jogo? É um convite para que todos nós olhemos um pouco para além das 4 linhas do campo,